Ex-campeão peso médio do UFC, Anderson Silva conquistou 17 vitórias seguidas e 10 defesas de título consecutivas, tendo a sequência interrompida no dia 6 de julho de 2013, quando perdeu o cinturão peso médio do UFC para Chris Weidman. O Spider é considerado o melhor lutador da história pelo presidente do UFC, Dana White, e já na trajetória de sucesso venceu grandes nomes do MMA mundial. Antes de ser mundialmente reconhecido, de possuir contratos milionários, quebrar recordes, conquistar o cinturão ou sequer pensar em voltar a lutar após a fratura sofrida na perna esquerda, Anderson Silva, como todos os atletas, teve que pisar no octógono pela primeira vez. E o início do Spider no Ultimate não poderia ter sido mais empolgante. Na categoria peso médio, Anderson Silva, com 31 anos de idade, estreou no UFC no dia 28 de junho de 2006 contra Chris Leben, que vinha de 5 vitórias seguidas e havia prometido nocautear o brasileiro. O duelo, que foi a luta principal do UFC Fight Night 5, durou apenas 49 segundos após o brasileiro nocautear o norte-americano. A vitória arrasadora credenciou Spider para uma disputa de cinturão contra o também norte-americano Rick Franklin. O duelo entre Anderson Silva e Franklin foi confirmado para Las Vegas em 14 de outubro de 2006 no UFC 64. Na disputa dos títulos dos médios, o brasileiro aplicou uma saraivada de golpes e principalmente joelhadas que nocautearam o norte-americano ainda no primeiro round. O Spider se tornou o dono do título dos médios do UFC. Já campeão dos médios do UFC, Anderson Silva voltou a lutar em Las Vegas em 3 de fevereiro de 2007 no UFC 67. O Spider colocaria seu título em jogo contra Travis Slater, mas o norte-americano não conseguiu alcançar o peso correto e o combate não valeu o cinturão. Pelo menos serviu para Anderson mostrar que também é forte na luta de chão e aplicar um estrangulamento recheado por cotoveladas em Slater. No dia 7 de julho de 2007, no UFC 73, Nate Marquardt, outro norte-americano, foi agendado para disputar o cinturão dos médios contra o campeão Anderson Silva. A luta começou amarrada, com o norte-americano levando a disputa para o chão. Sem objetividade, o árbitro resolveu tirar a luta do solo e no finalzinho do primeiro assalto, o brasileiro derrubou o norte-americano e com um nocaute técnico manteve o cinturão para o Brasil. Em 20 de outubro de 2007, no UFC 77, Anderson Silva reencontrou na revanche o norte-americano Rick Franklin. Depois de ganhar o título dos médios no UFC 64, Anderson Silva foi à cidade natal do ex-campeão Cincinnati, nos Estados Unidos, e o nocauteou de novo. Dessa vez o nocaute veio no segundo round. Em 1º de março de 2008, em Columbus, Ohio, Estados Unidos, o Spider fez mais uma defesa de cinturão no UFC 82 contra o norte-americano Dan Henderson. Anderson Silva defendeu seu título e venceu o desafiante com o mata-leão no segundo round. Mais um norte-americano foi para conta do brasileiro. Com 6 lutas pelo UFC, todas com vitória, e dono do cinturão dos médios, Anderson Silva foi escalado para fazer uma luta nos meios pesados.
Esse fato aconteceu em 19 de julho de 2008, quando o campeão enfrentou James Irving no UFC Fight Night 14. Spider não se intimidou na nova divisão. Ele colocou o americano para beijar a lona com um nocaute sensacional ainda no primeiro round e assinalou mais uma vitória em seu cartel. O canadense Patrick Coté foi o próximo desafiante ao cinturão e enfrentou o brasileiro em 25 de outubro de 2008 no UFC 90. O combate foi interrompido no terceiro round quando o lutador canadense rasgou seu ligamento cruzado anterior. No combate, que valia o cinturão dos pesos médios, o brasileiro dominou completamente a luta e só não finalizou o combate devido à lesão do canadense. O carioca Thales Leites foi o primeiro brasileiro a encarar o Spider no octógono. No dia 18 de abril de 2009, ele fez uma luta polêmica contra Anderson Silva, que venceu na decisão unânime dos juízes. Durante o duelo, a falta de combatividade foi marcante. Anderson Silva queria o duelo em pé, enquanto Thales buscava a luta no chão. O confronto, que aconteceu em Montreal, no Canadá, foi bastante vaiado pelo público. Nos últimos rounds, Anderson chegou a dançar e a baixar a guarda. O Aranha manteve o cinturão. Depois de varrer o peso médio até 84 quilos do UFC, Anderson foi intimado a enfrentar adversários mais pesados. Entre eles, o escalado da vez foi o ex-campeão Forrest Griffin, no UFC 101, que depois de ser completamente dominado e nocauteado pelo brasileiro, saiu correndo do octógono. É isso mesmo, absolutamente envergonhado, o americano saiu correndo do octógono junto com sua equipe em direção ao vestiário, sem sequer cumprimentar o vencedor. No UFC 112, realizado em 10 de abril de 2010, Demian Maia e Anderson Silva protagonizaram uma das lutas mais polêmicas dos últimos anos, ou talvez da história do evento. Na disputa pelo título dos pesos médios até 84 quilos, Anderson manteve seu cinturão, mas a vitória foi ofuscada pela atitude do campeão, que após provocar e até xingar o compatriota, saiu vaiado. A primeira luta entre Anderson Silva e Chael Sonnen terminou de maneira emocionante após 5 rounds de combate no UFC 117 em 7 de agosto de 2010, realizado na Califórnia. O brasileiro passou apuros diante do norte-americano, mas após vacilada, Chael foi finalizado pelo Spider, que manteve o cinturão para o Brasil. O duelo entre os lutadores brasileiros Anderson Silva e Vitor Belfort, que colocou em disputa o cinturão dos pesos médios do UFC, ocorrida em 5 de fevereiro de 2011 em Las Vegas, Estados Unidos, e válida pelo UFC 126. A rivalidade entre os dois lutadores cresceu tanto que a semana que antecedeu o duelo levou mais de 30 jornalistas da imprensa brasileira para os Estados Unidos. O duelo já havia sido marcado para o UFC 108 em 2 de janeiro de 2010, mas acabou transferido para o UFC 109 por conta de uma lesão de Anderson. Reagendado para o UFC 112, também não chegou a acontecer por conta de lesão, desta vez do Fenômeno.
quando foi finalmente confirmado para o dia 5 de fevereiro de 2011, gerou tanta expectativa que foi até batizado de Luta do Século. A luta do século durou exatos 3 minutos e 25 segundos e acabou com Spider acertando um chute frontal impressionante que explodiu no queixo de Belfort. A imagem, repetida a exaustão em veículos de imprensa do mundo todo, se transformou em um símbolo do esporte e continua influenciando atletas até os dias de hoje. O UFC 134, também conhecido como UFC Rio, ocorrido em 27 de agosto de 2011, no Rio de Janeiro, o Spider recebeu o oriental japonês Yoshin Okami. Anderson conseguiu a vitória por nocaute no segundo assalto após acertar um jab direto no rosto do japonês. O brasileiro deu espaço para o rival se levantar e com 3 minutos e 24 segundos repetiu o feito, acertando um gancho de direita. Okami caiu e o campeão partiu para cima, conseguindo o nocaute técnico com socos impressionantes a pouco menos de 2 minutos do final do round. O UFC 148, realizado em 7 de julho de 2012, marcou a revanche entre Anderson Silva e Chael Sonnen. Em sua 10ª defesa de cinturão, o Spider calou a boca do falastrão e trouxe mais uma vez para casa o cinturão do peso médio. A luta mais aguardada dos últimos anos teve o resultado que todos os brasileiros queriam: nocaute técnico de Anderson Silva sobre o norte-americano. Em 13 de outubro de 2012, em outro UFC Rio, o Spider aceitou lutar na categoria dos meios pesados contra Stephan Bonner, apenas para ajudar a salvar o evento, que quase não aconteceu por causa de inúmeras contusões envolvendo os principais lutadores. Como sempre, não decepcionou, finalizando o combate por nocaute técnico ainda no primeiro assalto, depois de brincar com o norte-americano. O UFC 162 apresentou na luta principal Anderson Silva e Chris Weidman, ocorrido em 6 de julho de 2013 em Las Vegas, nos Estados Unidos. Anderson Silva era o detentor deste cinturão do peso médio desde 14 de outubro de 2006, no UFC 64, após derrotar de forma arrasadora, ainda no primeiro round, o até então campeão dos pesos médios, Rick Franklin. Este mesmo cinturão foi entregue de bandeja para um atleta em ascensão. Anderson Silva simplesmente baixou as guardas até cair grogue com um dos golpes bem aplicados pelo norte-americano Chris Weidman no UFC 162 em Las Vegas. Após o revés por nocaute no primeiro encontro, o Spider ganhou a revanche em 28 de dezembro de 2013, mas voltou a ser superado pelo norte-americano, dessa vez ao fraturar a perna esquerda em uma tentativa de chute. No segundo round da revanche em Las Vegas, o brasileiro acertou o chute na perna do adversário americano e imediatamente caiu no octógono ao sentir uma fratura, abandonando a luta enquanto o americano mantinha o cinturão depois de esperar 841 dias ao recuperar da lesão na perna esquerda. O maior lutador brasileiro de todos os tempos pôde novamente sentir o gosto da vitória. Diante de Nick Diaz, na luta principal do UFC 183, evento realizado em 31 de dezembro de 2015 em Las Vegas, o Spider dominou o rival e teve seu braço erguido ao final de 25 minutos de combate. Aos 40 anos e após cumprir punição de 12 meses imposta pela organização do UFC, Anderson Silva voltou ao octógono. Londres, Inglaterra, foi o palco de uma das lutas mais polêmicas da carreira do brasileiro. Em fevereiro de 2017, o brasileiro foi derrotado por decisão unânime por Michael Bisping. No entanto, o que marcou o duelo na época foi o quase nocaute aplicado por Spider em seu adversário no final do terceiro round. O árbitro do confronto alegou que o inglês ainda estava em condições de continuar,
e, portanto, foi salvo pelo gongo que marcou o fim do assalto. No fim, Michael Bisping venceu por decisão unânime. Veio o UFC 200 em Las Vegas e a luta principal do card seria Daniel Cormier e Jon Jones. Jones foi retirado do card após ser flagrado no exame antidoping. Anderson Silva, pouco mais de 2 dias antes do evento, aceitou a luta contra Cormier. O campeão linear dos meio pesados fez bom uso de suas habilidades de quedas para conter o ímpeto do brasileiro e ditar o ritmo do combate nos 15 minutos de disputa. Contudo, Anderson surpreendeu, se for levado em conta que aceitou o combate praticamente na véspera do evento. No entanto, a vitória ficou nas mãos de Cormier, sem grandes sustos na decisão dos juízes. Em 12 de fevereiro de 2017, foi realizado o UFC 208 e o Spider encarou Derek Brunson na coluta principal. Uma sucessão de derrotas e questionamentos sobre seu futuro foram situações que Anderson Silva precisou aprender a lidar até então nos últimos 2 anos. Acostumado a enfileirar adversários, Spider não venceu uma luta desde 2012. Sem o cinturão do Ultimate, passou a semana da luta dizendo que atuaria por prazer e amor ao esporte, e aos 41 anos de idade, fez sua habilidade e sua experiência superarem a juventude e o porte físico de Derek, dando ainda lampejos dos seus grandes momentos. A vitória por decisão unânime levou o brasileiro a quebrar um jejum de 4 anos e 4 meses. Em 9 de fevereiro de 2019, foi realizado o UFC Austrália. É provável que daqui a alguns anos, a luta entre Anderson Silva e Israel Adesanya ainda esteja na mente dos fãs de MMA. Longe de sua melhor forma e com 43 anos, o Spider mostrou por que é uma lenda do esporte. Diante de um rival mais jovem e amplo favorito, o brasileiro travou um duelo excitante a todos que acompanharam a disputa em Melbourne, na Austrália. Adesanya fez o suficiente para somar pontos durante toda a luta e levar na decisão. Mesmo assim, Anderson Silva deixou o octógono ovacionado por todos. A última luta de Anderson Silva até então no UFC 237, que foi realizado no Rio de Janeiro em 11 de maio de 2019, foi contra o norte-americano Gerard Cannonier. O ex-campeão do peso médio fazia a luta equilibrada contra Gerard no evento principal do UFC 237 no Rio de Janeiro. Porém, a poucos segundos do fim do primeiro assalto, o Spider recebeu um chute baixo e lesionou o joelho direito. O árbitro central interrompeu o combate aos 4 minutos e 47 segundos